A batalha pelo corpo de Moisés. Moisés passou toda a sua vida em busca da terra prometida saindo do Egito. Moisés viajou por mais de 40 anos pelo deserto, onde Deus lhe revelou que seu destino estava em Canaã, assim como o de seu povo. Deus havia dito a Moisés para deixar o Egito em busca de uma terra próspera e cheia de riquezas para o povo de Israel, que vivia às sombras do reino egípcio. Quando ele chegou à terra que havia sonhado e buscado por muitos anos, seu povo foi recebido com alegria. Os portões de Canaã se abriram e seu povo celebrou o fato de que, finalmente, a terra prometida por Deus lhes havia sido concedida. Eles agradeceram a Moisés e pediram sua bênção. Todas as tribos o viam como um ser de fé na terra. Moisés estava feliz pelo que havia conseguido, pois durante toda a sua vida ele adorou a Deus e fez tudo o que lhe foi pedido quando falou com ele. No entanto, quando Moisés quis entrar em Canaã, foi-lhe negado, pois sua entrada na terra prometida era proibida. Moisés chorou amargamente e, apesar de não entrar, desejava com toda a sua fé ver a terra que havia buscado por tantos anos. Deus então apareceu e disse a ele: Moisés, você teve sucesso em entregar minha bênção ao seu povo, mas não entrará em Canaã, pois não cumpriu tudo o que lhe ordenei. Moisés, como fiel servo de Deus, aceitou seu julgamento e se despediu de seu povo, esperando que não fossem rebeldes como seus antepassados. Moisés, você deve ir ao Monte Nebo, e quando estiver no topo, conseguirá ver a terra que foi dada ao seu povo, e lá você morrerá. Então Moisés subiu lá, como seu Deus lhe havia dito. E apesar de sua idade avançada, ele conseguiu após vários momentos de desânimo. Quando ele chegou ao topo da montanha, ele levantou os olhos cansados e finalmente viu Canaã à sua frente. A cidade era perfeita e abençoada. Ele foi tocado pelo que havia alcançado. Ele se alegrou com o fato de que seu povo finalmente teria paz e riqueza. Deus lhe havia mostrado o que havia prometido a seus antepassados e disse a Moisés: hoje você viu o que seus antepassados buscaram por anos, embora você não possa entrar, e como seu irmão, hoje você perecerá. Então Moisés se deitou lentamente no chão, deixou de lado seu cajado e se preparou para a morte o levar até o seu último suspiro. Ele se agarrou à esperança de que Deus tivesse misericórdia e o elevasse aos céus ao seu lado. Finalmente, ele pereceu no topo da montanha. Deus levou o corpo de seu servo e, com a ajuda de vários anjos, o enterrou em um local secreto. Satanás, de seu trono no submundo, desejou ter poder sobre Moisés e assim trabalhar contra o reino dos céus. Ele estava ansioso para possuir o corpo do profeta e corromper o povo, transformando-os em rebeldes e levando-os a renunciar à adoração a Deus e, acima de tudo, impedir a ressurreição de Moisés no futuro. Satanás foi para a terra de Mal e lá começou a procurar pelo corpo de Moisés. Como ninguém sabia o local de seu sepultamento, o objetivo de Satanás estava claro, pois ele era completamente contra Deus. Quem realmente viu Deus pessoalmente? Então, ele foi o único que conhecia o seu rosto. Assim como os egípcios guardavam e adoravam seus mortos, Satanás queria que os judeus fizessem o mesmo com o corpo de Moisés, fazendo com que lhes fosse negada a salvação ou a entrada no paraíso. Tornar os restos do profeta em um objeto de adoração seria considerado um pecado pelo Altíssimo, e isso permitiria a Satanás levar todas as suas almas para o seu reino. Satanás finalmente entendeu onde estava o túmulo de Moisés e, em frente ao túmulo, provocou Miguel para mais uma batalha. Isto é apenas o começo, e hoje você verá o seu fim, disse Satanás enquanto se aproximava, quase tocando o túmulo de Moisés. Mas Miguel estava alerta e atacou com sua poderosa espada celestial. Satanás tentou atacar com suas garras poderosas, mas Miguel usava uma armadura poderosa que o tornava quase imortal. Miguel, como protetor do povo de Israel designado pelo Altíssimo, sabia que Satanás colocaria em movimento seu plano por meio do cadáver de Moisés. Ele percebeu que, se fosse derrotado pelo poder demoníaco de Satanás, não seria capaz de cumprir o dever que Deus lhe havia confiado. A batalha foi quase interminável,
pois a força tanto de Satanás quanto de Miguel era enorme e devastadora. Sem dúvida, a batalha desencadeou o grande poder do príncipe das trevas. A insistência e luta de Satanás eram tão grandes que Miguel mal conseguia resistir. No entanto, ele ainda enfrentou um terrível demônio com grande força e, no final, apontou diretamente para Satanás e invocou a Deus dizendo: "O Senhor te repreenda. Eu não vou preparar um julgamento de maldição contra você, porque nos dias do julgamento você verá o seu fim." Satanás não suportou mais a repreensão e desistiu da luta contra Miguel, mas dizem que suas intenções ainda não foram esquecidas. Miguel recuperou o corpo de Moisés e acredita-se que o enterrou em um local onde ninguém conseguiu encontrá-lo, e que apenas Deus e Miguel conhecem sua localização.